O blog Literatura no Detalhe agora entrevista o escritor Aguilar Signori, isso, certo? Aguilar Signori. Aguilar Signori. Isso. Aguilar, quem é Aguilar Signori? O Aguilar Signori é um senhor de 64 anos que começou a escrever apenas há 4 anos. Na verdade, na minha vida, eu sempre fui um voraz leitor de livros, mas nunca me aventurei a escrever. Ou numa outra etapa da minha vida, na verdade, eu gostava de escrever, mostrei e tal para o pessoal próximo, mas não me incentivaram, como que não fosse dar dinheiro e tal. E eu sempre fui uma pessoa que ouvi muito, e então os escritos eu parei. E agora, por estar morando só, eu escrevi já em 4 anos assim 115 textos. Eu sou um escritor prolixo. E falar da minha pessoa é meio difícil assim, mas o que diz que eu sou tremendamente observador. Sou de um signo Capricórnio, diz que o signo Capricórnio tem uma memória de elefante, né? E eu escrevi sobre a minha terra natal, que é Roca Sales, que eu vim com 16 anos para Canoas, né? E eu escrevi assim, depois de 50 anos, escrevi 50 textos escrevi crônicas históricas e memórias, né? E assim, nem eu imaginava que eu me lembrava tanto assim, né? É que às vezes brinco com o pessoal, se eu soubesse que iria escrever, eu teria anotado num papel, né, e não ter guardado na cabeça, por isso que eu acho que eu perdi os cabelos, né? Aguilar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você participou recentemente de uma antologia, ou está participando, ou vai participar, e que ganha prêmios. Eu gostaria de saber os prêmios que você já ganhou na área da literatura, tá? E sua participação em livros, em antologias. E por que não? Por que ainda não fez um livro solo? Bem, na verdade, eu comecei a escrever em 2008 e eu levei uns textos, assim, escrito a lápis, ainda para uma amiga minha na Feira do Livro de Canoas, e perguntei para ela: Nilce, veja se eu tenho condições, mas seja franca, dê uma olhada nos meus textos. Uma semana depois, ela disse assim: Aguilar, me elogiou, né, que eu tinha condições. Daí comecei a escrever, e daí ela me insistiu para participar do 9º concurso de literatura da Fundação Cultural de Canoas, e até foi o último. E no ano anterior ela ganhou como melhor canoense crônicas e contos, e essa vez ela me incentivou e encaminhou os papéis, e fui eu que tirei o primeiro lugar em contos, com o Entreveiro da Barata no dia D de um Colorado, que tirou o primeiro lugar em Canoas, tirou o primeiro lugar em Montevidéu e o 4º lugar do Esporte Clube Internacional. E os Tropeiros de Roca Sales, nesse concurso de Canoas, tirei primeiro lugar. Na verdade, vai fazer 4 anos que eu escrevo, e agora em janeiro do ano que vem, eu já ganhei tive 28 premiações. Não foram 28 primeiros lugares, na verdade foi 5 primeiros lugares. Mas quando eu ganhei esses prêmios, me incentivou, porque daí eu participei em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, e eu ganhei primeiro, segundo e terceiro em crônicas históricas, que eu escrevi sobre o cinema da minha época de 50 anos atrás, a barca que cruzava o rio Taquari e a casa comercial do meu pai. E tirei o primeiro lugar em crônicas, o meu pé de jasmim, onde eu falo, depois de anos, eu fui ver a casa onde eu morava, e eu sempre, o perfume do jasmim me lembrava a minha infância. Eu fiquei na frente da casa com medo de entrar. Será que o jasmim existia? Com medo de que aquela minha boas lembranças desaparecesse. 3 anos depois eu fui lá e olhei, o pé de jasmim não estava mais, mas a história ficou, né? Então nesse segundo concurso que eu percebi que então meus textos tinham algum valor, que no primeiro eu fiquei meio assim, foi um acidente e tal. E eu comecei a participar de concursos literários, tirei primeiro, já fui premiado em várias cidades do Brasil, e já participei assim, em pouco tempo, em 25 antologias, né? E já tenho textos assim, eu escrevi muito em 4 anos. Bom, primeiro ano, 2008, 2009, como eu não fiz uma estatística de cada ano, eu escrevi em 2008, 2009, 83 textos. Uma pergunta rápida. Começou a partir de 2008 porque se aposentou? Ou seja, a aposentadoria gerou a escrita? Durante a ativa você não escrevia? Como é isso? Aposentado e por eu ter se separado. Então eu senti necessidade de escrever uma coisa que sempre gostei, mas não tinha incentivo, né? E daí eu comecei a viver no meio literário, agora faço parte de associações literárias, eu sou da diretoria da Associação Canoense de Escritores de Canoas e da Casa do Poeta, né? Então a solidão também gera escrita?
Eu acho que sim, porque até um sobrinho meu, que não é da minha família, disse, Dilar, tu tem outra missão, tu está exercendo outra missão. Na verdade, eu não quero ter essa vaidade que eu sei escrever e tal, meu pessoal gosta dos meus textos. Eu participo, eu já tirei 2º, 3º, 4º, menção honrosa e escrevo muita crônica. Realizo muito escrevendo contos, porque eu acho o conto é uma ficção, mas sempre de um detalhe assim que aconteceu, eu faço o conto, né? Mas já teve textos assim que eu inventei tudo. Por exemplo, a roupa número 3, que tirou o 2º lugar da FECI, do Esporte Clube Internacional, teve 4 concursos. O primeiro ano eu não participei, no 2º ano eu tirei 4º lugar, no 3º ano eu tirei menção honrosa e esse ano eu tirei 2º e 3º. O 2º lugar com conta a roupa número 3 e a crônica é o retrato dos meus pais. E o escritor gaúcho no Estado, ele é respeitado pelo público e pelo Estado, ou seja, pela própria... O governo apoia o escritor gaúcho? Como é isso? Na verdade, o gaúcho é muito orgulhoso das coisas daqui, né? Então a gente tem toda uma tradição de grandes escritores, né? Mas ganha incentivo. Até o próprio Canoas tem incentivo do microcrédito cultural, que é o PIC. Mas eu andei encaminhando papelada e não deu certo e tal, mas na verdade eu acho que é o momento certo, ainda não chegou para me lançar, apesar que eu tenho assim de textos, assim, pegar os 115 textos, dá umas 900 páginas, né? E assim, uma pergunta que tu não fez, que a minha influência assim, de leitor, porque antes eu vinha na Feira do Livro, participava de sessão de autógrafos, eu nunca me esqueço, Josué Guimarães, que sempre foi meu ídolo, eu na fila pegando o autógrafo dele. Outro que assim eu apreciei muito sempre foi o Érico Veríssimo. E uma grande influência do Ernest Hemingway, Clarice Lispector, e agora o Fernando Sabino, que é irônico. Na verdade, eu tenho assim, 8 ou 80, eu sou irônico, eu conto assim com muita ironia os textos, ou sou muito sentimental. Por exemplo, o meu pé de jasmim, quando eu escrevo sobre a minha terra natal, né? O retrato dos meus pais que são falecidos, o retrato desapareceu e eu mandei arrumar novamente, escrevi, aquilo me deu uma tremenda nostalgia, né? E a minha mãe me contava muitas histórias, e depois que ela faleceu, ela teve Alzheimer, eu escrevi, agora minha querida mãe, quem vai contar as histórias? Então muitas histórias que ela contava ficaram guardadas na minha memória, né? E como é que, por exemplo, tudo bem, eu ia perguntar suas influências sim, mas aí você foi mais rápido do que eu. E como é que a pessoa que está nos assistindo pode te encontrar na internet? Você tem Facebook, você tem Orkut, você tem e-mail, você tem site, você tem blog, você tem fotolog, você tem o quê? Na verdade, eu sou do tempo da máquina de escrever, que quando eu comprei a máquina de escrever, nos anos 60, era o máximo, né? Eu até me considero que eu sei lidar bastante com computador, porque tem irmão que não sabe nem ligar, né? Então, assim, Facebook, Twitter, eu não sou nada disso. Nem blog eu tenho. Eu tenho e-mail e tenho agora... Qual é o e-mail? É só letrando ele para para a pessoa que está nos assistindo. Na verdade, o meu nome é Adilar Signori. Então são as iniciais do meu nome. É A tracinho, não é underline, A tracinho ESE, não é com 2 S. A tracinho ESE @hotmail.com. E também assim, para saber um pouco da minha carreira de escritor, que na verdade é uma carreira, eu digo assim, nesse aspecto eu sou novo, né? Eu tenho só 4 anos mas até escrevi um texto que nunca é tarde demais para começar a escrever, né? Mas querem ler 5 textos meus que foram premiados, está no site da Associação Canoense de Escritores, que é www.escritorescanoenses.org.br. A entrevista já tem 9 minutos e 11 segundos. Eu queria saber de você o seguinte, se alguma coisa eu deixei de perguntar, por quê? Na internet é todo mundo pai bola. Se uma entrevista de 10 minutos, às vezes ele começa a ouvir e de repente já muda. Então alguma coisa eu deixei de te perguntar que você gostaria de colocar nessa entrevista, é o momento. Na verdade, assim, eu sou muito tímido para falar, fiquei 40 anos encerrado em escritório, trabalhando de contador, então é um desafio para mim ter que falar em público, eu fico nervoso e tal. Agora eu estou melhorando, eu gosto de ler e escrever, até eu vou acrescentar mais assim, eu comecei a fazer uma estatística em 2008, eu li 115 livros, em 2009 eu li 94, 2010
75 e esse ano já li 68. E assim, eu compro os livros, eu leio do início ao fim. Agora está diminuindo a leitura na estatística, né? Tem tanto também como escrever. Eu já estou escrevendo menos e agora eu já me cadastrei aqui para fazer 2 oficinas, porque a gente sempre quer aprender, né? Porque eu não... E a outra coisa que eu devo acrescentar, que eu não tive... A minha faculdade não foi letras, eu tirei técnico em contabilidade. Então é totalmente diferente, né? E que assim é surpreendente, porque não é... A minha carreira não tinha nada a dizer que queria ser escritor, mas tem tantos pessoal que eu conheço que era engenheiro e escreve, né? Eu acho que isso é um dom, né? E, sei lá, eu me realizo, adoro ler e escrever. Então o pessoal diz assim, o que tu faz agora que é aposentado? Se eu leio, escrevo, e o que mais? Escrevo e leio.